Esse é o passo que muitos pulam. Sem a base, a pelagem não funciona. Eu sou a Cris Fonseca que te ensino a pintar com lápis e giz pastel seco a partir do zero de forma descomplicada. Para construir a pelagem do animal, não é simplesmente pegar um lápis branco e ir colocando, puxando riscos para lá ou para cá. Primeiro, trabalha com o lápis deitado e não em pé, como se fosse uma caneta, porque dessa forma você consegue traçar pelagens finas e com direções. O que eu estou fazendo no momento é definir a luz da orelha, para eu saber como que eu vou trabalhar a luz e a sombra e de onde está vindo a luz. Primeiro eu defino toda a luz da orelha. Depois eu vou trabalhar pelagem por pelagem. E para isso é necessário observar a proporção do animal, porque a pelagem ela vai seguir a proporção. E são pequenos risquinhos que eu vou puxando na base da orelha pelos curtos. Eu puxo com o lápis deitado com uma certa velocidade para fazer volume. Então, eu puxo vários pelinhos rápidos para dentro da orelha. Eu vou puxando um sobre o outro. E o segredo é manter a leveza na mão e o lápis sempre deitado. Já deixa seu like, se inscreva no canal e se você já é inscrito, aperte o sininho para receber mais conteúdos. Depois de definir todo o volume da base da orelha, eu vou trabalhar na parte de dentro, fazendo as pequenas texturas. Eu rasto o lápis deitado, puxando pequenos risquinhos, pelinhos mais curtos, bem devagar, com bastante leveza para não arrancar o lápis pastel seco do fundo da orelha. Lá atrás tem giz, então para não tirar o giz, eu rasto o lápis com muita leveza e vou fazendo os pelos maiores, os fios maiores. Qual é o segredo aí para esses fios ficarem fininhos? Puxando o lápis na lateral, devagar. Aí eu consigo trazer os pelos com bem firmeza no lápis, eles ficam finos e com espaço entre eles. E à medida que eu quero fios mais longos, eu vou puxando com mais velocidade um sobre o outro para criar volume entre os fios longos. E veja que a direção é a proporção da orelha. E como que eu faço para esfumar isso daí? Eu uso o esfuminho número 1 com a ponta bem fininha e passo entre os fios, entre os espaços maiores dos fios. E trabalhar a pelagem não é apenas usar um lápis, um único lápis, um branco, por exemplo. Às vezes nem tem pelos brancos. Agora, depois de esfumar, eu vou trabalhar a pelagem mais escura. E o que eu vou fazer? Eu vou usar um lápis terroso para eu trabalhar aquele fundo escurinho lá da orelha. Lá também tem pelagem, então eu trago risquinhos, puxando na direção da orelha, também com leveza, e veja que eu não trabalho o lápis como uma caneta, como se eu estivesse escrevendo, mas com ele deitado. Aí sim, eu consigo arrancar vários pelinhos aí, sem tirar o pastel seco, sem fazer sujeira. É simples, prático e descomplicado. E uso o esfumador somente na área da orelha que não tem pelo, para dar uma certa profundidade. Uso com muita leveza e mesmo assim só a pontinha dele, justamente aonde não tem pelo. Se passar em cima da pelagem, já era, você vai estragar todo o seu trabalho feito. E aí, já deixou seu like? Então deixa aí e me conta nos comentários se você gostou dessa aula. Aqui eu peguei um lápis, um amarelo creme, quase branco, para ressaltar aquela área de maior intensidade de brilho. E puxo alguns pelinhos ali. Novamente, com o lápis deitado e movimentos rápidos e leves. E com essa mesma cor, eu vou trabalhando em outras áreas da orelha, para intensificar aqueles pelos mais brilhantes. E com isso eu vou dando volume e vou trabalhando risquinhos por risquinhos, seguindo toda a proporção do animal. Por que eu insisto tanto em falar da proporção do animal? Porque é necessário você seguir a pelagem no corpo do animal, como eu fiz em todo ele aí, como você pode ver.
tanto no pescoço quanto na cara do animal, eu vou usando o lápis conforme a direção e sempre puxando com bastante leveza. E volto a usar o lápis branco para dar o alto brilho, aquele pelinho mais brilhante. E faça isso em todo o corpo do animal. Sempre que tem aquele brilho extremo, eu uso o lápis branco. Aí eu estou usando o lápis branco da Carbotella, Stabilo Carbotella, e o papel que eu estou usando é o Pastel Mate. E se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal para receber mais vídeos como este daí. Bom, ajustei, peguei um lápis rosado. Para quê? Para dar volume, para dar profundidade ali em alguns pelos. Veja que eu puxo com muita leveza. E esses pelos longos que tem na cara do animal? Esse do focinho, todos foram feitos usando lápis branco deitado. Eu deito o lápis e arrasto com muita leveza. Por quê? Porque quando você deita o lápis, você consegue tirar todo o giz pastel do lápis de forma prática, sem sujeira, sem deixar aquele fio grosso, parecendo que você passou o lápis várias vezes. Não, basta passar uma vez e puxar levemente. Deita o lápis e puxa devagar. Aí você consegue fazer, como você está vendo, sem arrancar tudo que você tem de giz pastel lá no fundo. O segredo aí é ter uma leveza muito grande na mão. Você vai deitar o lápis, girar ele e tudo isso deitado. O erro que muitos cometem aí é trabalhar com lápis com muita força. E aí sai o pastel, o giz pastel que está dentro desse lápis, ele sai muito borrado, ele sai grosso, esfarelando para todos os lados. Então aponta o lápis, lixa, deixa com a ponta bem fina e vai arrastando pelinhos por pelinhos. Você pode fazer um teste, pegar um papel, passar o pão pastel ou passar o giz pastel, esfumar e depois fazer construção de pelos, brincando mesmo para você conhecer a sua mão, a leveza da sua mão e como trabalhar com lápis. O segredo é lápis deitado, girando e puxando fios por fios com bastante leveza na mão. E todo o corpo do animal eu fiz dessa forma. Primeiro eu fiz os pelos lá de baixo, os pelos curtos, usando os lápis terrosos, os lápis cremes, os lápis ocre, usei também marrons e usei o lápis branco nas áreas bem iluminadas e nesses pelos maiores. Já deixa aí o seu like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e te vejo nos próximos vídeos onde te ensino tudo sobre o pastel seco, tanto no giz como no lápis. Te ensino a trabalhar de forma prática, descomplicada, de forma que, se você é um iniciante, você consegue fazer sem dor, sem sofrimento e com um resultado muito bom e satisfatório logo na primeira pintura. E se você errar um pelo, como que você vai fazer? Já pensou nisso? Vai passar a borracha? Não. Você vai vir com o esfumador, vai esfumar a área onde o pelo ficou errado, ou grosso, ou muito forte, e refaz todas as tonalidades de fundo que você tinha antes. Volte com o lápis da cor da pelagem, repita o processo e depois volte novamente a colocar pelinhos. Aqui eu estou dando um acabamento, trazendo os pelos mais escuros nas áreas de sombras. Nessa parte final da pintura, eu reservo para observar os detalhes entre o modelo e o meu desenho. O que eu faço aí é definir áreas que às vezes ao esfumar apagam contornos, mas não é aquele contorno chapado, é com leveza eu venho refazendo as áreas de contorno, aí no caso da orelha, que às vezes apagam, e também as áreas de sombras, que não basta trabalhar apenas luz, você tem que trabalhar o corpo do animal pensando na luz, na sombra, no volume, ou seja, nos tons médios, nos tons claros e nos tons escuros. Tudo isso com muita ponta fina e muita paciência e muita leveza na mão. O pastel seco, ele é prático, simples e descomplicado.